que falamos de uma crise de aprendizagem na região? É a primeira pergunta. Eu passo a palavra para Alejandro Dera, que é chefe da Unidade de Monitoramento e Planejamento da Oriel Unesco de Santiago. Vamos lá, Alejandro. Muito obrigado, Mercedes. Bom dia a você e a todos e todas que estão nos acompanhando neste fórum aqui, como a Mercedes disse, sem espaço, sem dar nenhum espaço, continuando. E vamos começar o primeiro painel dos três que estão previstos nesse primeiro dia do Fórum Regional de Políticas Educacionais da Unesco, organizado pelo Escritório Regional de Educação e o Instituto Nacional de Planejamento Educacional. Esse painel, como foi antecipado pelo Paulo Cevallos, vai ter o objetivo, ou como tema principal, a pergunta de por que falamos de uma crise de aprendizagem. E, principalmente, vamos fazer uma revisão do panorama da situação das aprendizagens na região da América Latina e o Caribe, um olhar às últimas 2 décadas. Para isso, nós temos convidados de muito destaque, com um profundo conhecimento sobre esse assunto, como Carlos Henriques, da Unesco, da Oreal Unesco Santiago, e também Shi Sun Tse, da OCDE. E vamos ver também as variáveis que têm a ver com o contexto socioeconômico e fatores que influenciam na educação e principalmente no que denominamos matriz de desigualdades da educação. E aí vamos ter a companhia da nossa colega Mariana Webb, da CEPAL. Temos 3 excelentes painelistas com os quais eu tenho o prazer de compartilhar essa primeira sessão ou esse primeiro painel do fórum. Simplesmente mencionar, antes de começar, com os nossos convidados, que as aprendizagens, como já foi antecipado pelos nossos colegas na abertura desse evento, é um assunto central da agenda da ODS 4, da Agenda 2030. O enunciado do Objetivo 4 aponta para garantir uma educação de qualidade para todos e todas ao longo da vida. Isso faz parte fundamental não só do seu enunciado, como também está representada ao longo das diferentes objetivos e meios, instrumentos que esse objetivo propõe. Quando falamos de aprendizagens no ODS 4, temos uma visão integral disso. Se você ver a agenda, vai encontrar aí. Se você checar a agenda, você vai ver as variáveis clássicas que utilizamos nessa dimensão, como a competência dos estudantes em áreas como a leitura, como a matemática, mas também essa visão integral das aprendizagens que apontam para os valores e atitudes que todos os estudantes e toda a população devem adquirir para poder levar à frente os seus projetos de vida de forma bem-sucedida. E para poder fazer um exercício do que nós vamos discutir nessa primeira sessão de monitoramento desses objetivos, desse objetivo e avanços, nós detectamos na região algumas restrições. Quando vemos, por exemplo, a estrutura de monitoramento utilizada para analisar essa dimensão, vemos que aí abordamos diferentes aproximações ou dimensões da aprendizagem, como foi mencionado, talvez o mais conhecido e importante deles, que tem a ver com as competências mínimas de leitura matemática dos estudantes de nível primário e secundário. Nós também encontramos competências de alfabetização, aprendizagens relacionadas à educação para o desenvolvimento sustentável, cidadania global, assuntos muito específicos como ciências ambientais e geociências. Lamentavelmente, ainda em nível regional, nós não contamos com informações suficientes para dar conta de todas essas dimensões, mas se não temos essa informação, não significa que temos que deixar de lado esses assuntos, porque eles são parte central da agenda e são assuntos que nos preocupam. Recentemente, na introdução que nós ouvimos da nossa diretora do Escritório Regional, ela antecipou os achados
de um recente relatório da Unesco, construído junto com a CEPAL e a Unicef. Esse relatório mostra os avanços da agenda ODS 4 na região, ODS 4 na região. E aí temos pontos claros e menos claros das agendas que estão avançando na região em diferentes ritmos, mas com um sentido correto, enquanto outros indicadores começam a mostrar uma estagnação, inclusive alguns retrocessos. As aprendizagens ocupam justamente a segunda categoria. Quando nós olhamos para aprendizagens na região, o que nós observamos nos últimos anos, especialmente desde que a Agenda 2030 começou em 2015, nós observamos uma estagnação, que não houve grandes avanços, como foi dito, José, no início do fórum, não houve grandes avanços nessa região nos últimos anos. E sobre esse diagnóstico, nós vamos ter apresentações para o nível primário do Carlos Henriques e para o nível secundário de Xi-Sun-Se. E como a Cláudia disse, essa situação é inclusive anterior à pandemia. E depois veio o que o José nos denominou recentemente a tempestade perfeita. Ainda não sabemos certamente o que aconteceu com as aprendizagens, não sabemos com certeza, porque ainda falta muita investigação e análise sobre o que aconteceu de fato. No entanto, existem projeções da própria Unesco, do Banco Mundial, da Unicef, que nos alertam que o senso e profundidade do que denominamos a perda de aprendizagem realmente foi ou vai ser notória na região. Então, o que nós temos há uma situação, desde 2015 até o início da pandemia, que já era preocupante. E sobre essa crise da aprendizagem, a ela se somou a situação de emergência que vivemos há 2 anos em nível global e regional também, cujos resultados ainda estão por vir. Esse é o contexto onde ocorre esse fórum e a razão pela qual nós focamos este ano nessa crise das aprendizagens e a necessidade de discutir como abordar e como podemos minorizar seus impactos e esperamos revertê-los no médio e longo prazo. Então, essa rápida introdução, termino por aqui, e vamos começar a apresentação de cada um dos painelistas. Para isso, eu vou apresentar, em primeiro lugar, a Mariana Webb. Mariana Webb analista oficial de assuntos sociais. Analista em assuntos sociais para a CEPAL. Nós tivemos o prazer de compartilhar muitas conversas, intercâmbios e trocas em realizações. Ela é economista da Universidade do Chile, mestre em estudos de desenvolvimento da London School of Economics e doutor em planejamento do desenvolvimento da University College London. Atualmente está concentrada em mercado de trabalho com foco em inclusão, gênero e proteção social. Ela vai fazer uma apresentação intitulada As Desigualdades Socioeconômicas e a sua relação com as conquistas educacionais na América Latina. Esperamos que ela nos dê um panorama que vá além das aprendizagens e que relacione essas aprendizagens com variáveis de contexto e com outros indicadores de educação que, como foi mencionado, caminham juntas e mostram tendências similares às aprendizagens. Nós temos 15 minutos. Mariana, e eu vou ter a ingrata tarefa de, quando faltar 1 minuto, eu poder te avisar, ou eu te avisar de que está terminando o tempo. Muito obrigada, Alejandro, pela apresentação. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela rapidamente. Um momentinho. Eu vou mudar aqui para que vocês possam ver. Bom, rapidamente, 15 minutos.
Muito obrigada. Antes de qualquer coisa, eu agradeço a Unesco pela organização em participar desse interessante e necessário fórum. É um prazer estar nesse painel e contar um pouco do trabalho que estamos realizando com a CEPAL sobre o vínculo entre as desigualdades socioeconômicas e as conquistas educacionais na região. Eu vou falar de 4 pontos nessa apresentação. Primeiro, eu vou destacar alguns dos principais avanços que a América Latina e o Caribe tiveram nas últimas décadas nos avanços educacionais e como o Alejandro disse, eu vou me concentrar em algumas cifras da educação, não do nível educacional, porque eu entendo que o Carlos Henrique e Shin-Sun vão falar sobre as aprendizagens que é esse assunto que nos traz aqui hoje. Abordarei o papel central da educação para um desenvolvimento mais inclusivo e igualitário. Aqui, eu gostaria de destacar brevemente a relação bidirecional entre a desigualdade e a educação. Em outras palavras, eu gostaria de destacar como não só a desigualdade estrutural da região impacta na educação, mas também a educação tem um papel ativo na mitigação das diferentes desigualdades na região. Terceiro, eu vou destacar alguns fatores que na CEPAL destacamos como fatores que impedem o papel de igualdade da educação na região e vou terminar a apresentação com algumas diretrizes de política pública muito gerais. Com relação aos avanços na questão educacional, eu vou me concentrar em algumas cifras de acesso à educação e podemos afirmar que nas últimas décadas a região teve importantes avanços em termos de cobertura e finalização. E esses avanços vieram junto com a redução da desigualdade. E como vemos nas evidências, esses esforços ainda não são eficientes para gerar um acesso igualitário à educação de qualidade, principalmente para cumprir com as metas do ODS 4 para 2030. Partindo da educação em primeira instância, ou da primeira infância, que inclui o desenvolvimento educacional na primeira infância, destinados a crianças entre 0 e 2 anos, e a educação pré-primária, orientada a crianças a partir de 3 anos até o início da educação primária. E aí nós temos esses níveis na meta ODS 4, para que todas as crianças tenham acesso à educação e preparar-se para a educação primária. Na esquerda, nós vemos que nos últimos 20 anos, ambos os níveis tiveram avanços importantes em termos de cobertura. Em média, os países da região melhoraram a cobertura educacional na pré-primária, na educação pré-primária nos últimos 20 anos, passando 55% aproximadamente de 2000 para cerca de 78% em 2020. No entanto, como já havíamos mencionado previamente no fórum, esses avanços também são observados durante os últimos 5 anos com uma estagnação ou uma desaceleração nas tendências de avanço. Por outro lado, embora os programas de desenvolvimento educacional na primeira infância mostram um aumento sustentado na cobertura de 2006 a 2020, passando de 10% a 19% aproximadamente, esse aumento, embora seja significativo, é ainda insuficiente e é possível afirmar que na região muitos não têm a possibilidade de acessar o desenvolvimento educacional na primeira infância. A expansão da educação na primeira infância não foi homogênea nos diferentes países da região e no interior deles. No gráfico da direita, nós temos a frequência no pré-primário, na educação pré-primária com 1 ano ou menos de idade, e no gráfico vemos que todos os países que temos a informação, as crianças pertencentes ao quintil de maior renda, quintil 5, têm maior acesso à educação pré-primária do que aqueles que não pertencem ao primeiro quintil. Nós temos muita heterogeneidade em nível nacional, mas isso vale para todos os países que têm informações. Com relação à educação primária e secundária, nesses níveis, nós tivemos o maior avanço nas últimas décadas. Esse gráfico mostra a evolução desde 2010 para frente das taxas de conclusão da educação primária e secundária até os quintis extremos. A conclusão da educação primária alcançaram algo próximo à universalidade na maior parte dos países da região, e apesar do nível secundário ter um desafio maior, o nível de conclusão nesse nível aumentou bastante, principalmente nas populações de menos renda, diminuindo lentamente
as brechas de desigualdade na finalização desse nível. Mas essas brechas aumentam, os gaps aumentam conforme aumenta o nível educacional e permanecem constantes no nível secundário alto, e aí temos um panorama de exclusão entre os adolescentes e jovens da região. Nesse slide, quero destacar este caso do nível secundário alto, que difere entre não só os diferentes níveis de renda, mas também podemos ver na matriz de desigualdade, a desigualdade. Nós destacamos uma matriz de desigualdade social e subjacente nos processos educacionais de educação. Temos aqui a classe social, local de residência, etc., que se estruturam para formar núcleos de exclusão. No gráfico da esquerda, nós temos a taxa de conclusão da secundária alta e a área geográfica nos anos de 2010 a 2020. Nós observamos, por um lado, que mesmo que as brechas tenham diminuído na última década, nós temos aqui uma vantagem feminina na taxa de conclusão do nível secundário. Em geral, os adolescentes e jovens homens têm maiores taxas de abandono na nossa região. Nós temos aqui o contexto de pobreza e vulnerabilidade econômica, e isso tem a ver também com que eles vão trabalhar para ajudar na renda familiar. Aqui nós temos que as maiores frequências de mulheres não traz uma melhoria na renda da cidade, e isso está ligado à desigualdade estrutural complexa com relação a homens e mulheres. Na esquerda, nós vemos que, mesmo quando o gap, conforme a área geográfica na conclusão do nível secundário, tenha diminuído na última década, nós temos ainda um nível muito alto nos estudantes em território rural. Entre os obstáculos que esses estudantes rurais encontram, existem a ausência de transporte público à distância, a falta de pertencimento na educação. No segundo gráfico, no gráfico da direita, observamos como a condição étnico-racial também está associada aos níveis de conclusão para jovens entre 20 e 24 anos. Em todos os países para os quais temos informação, a população afrodescendente e indígena tem menores taxas de conclusão, mas isso não ocorre com a população afrodescendente no Panamá, que é uma boa experiência, que tem a ver mais com ações afirmativas na educação para a população afrodescendente. Por último, a educação superior, assim como outros níveis, em todos os países da região há um aumento na taxa, mas com muitas desigualdades de acordo com níveis econômicos. No gráfico da esquerda, vemos o aumento na taxa de matrícula entre homens e mulheres, mas também vemos como o aumento da cobertura aumentou também as desigualdades, que estão presentes em todos os países onde temos informação. No gráfico da direita, por exemplo, vemos as lacunas entre a conclusão de curso superior, de acordo com ingresso, com renda, e são particularmente altas no Brasil, El Salvador e Peru. Em resumo, os dados mostram um processo em que estudantes de menores rendas e mais vulneráveis vão ficando no caminho conforme passa-se de um nível a outro. Depois de mostrar os avanços e as faltas na desigualdade, quero rapidamente destacar a ideia de que a educação é capaz de impactar em diversas áreas do desenvolvimento e que não é importante só para os indivíduos, mas para a sociedade. Quero dizer que, embora a desigualdade se reflita, a educação pode ser importante para diminuir as desigualdades nessa sociedade. Entre os principais fatores participantes no mecanismo através do qual a educação impacta a desigualdade social está, sem dúvida, o impacto que elas têm sobre a inclusão no trabalho, a produção da pobreza e a produtividade da economia. Como se vê nesse dado, quanto maior
as pessoas que não têm possibilidade de acessar o direito à educação têm mais probabilidade de enfrentar pobreza e vulnerabilidade econômica, problemas para ter acesso à saúde, à moradia, atendimento na velhice e outros problemas. Em termos gerais, quero dizer que a educação é um direito humano fundamental que contribui para o desenvolvimento das pessoas, como dizia Leonardo Garnier. Além do impacto da educação a educação é fundamental para sociedades mais coesas. Há uma falta no desenvolvimento das competências socioemocionais e os valores necessários para enfrentar os desafios políticos do presente e do futuro, particularmente para desenvolver habilidades para contribuir para a construção de sociedades mais inclusivas e igualitárias. Já estou chegando no final, para o Alejandro não me dar bronca. Este é o terceiro ponto. Eu vou falar muito resumidamente alguns fatores associados à desigualdade nos alcances da educação. Antes de falar sobre isso, não vou falar sobre a aprendizagem, porque isso vai ser falado pelos próximos panelistas. Aqui temos os fatores que impactam na desigualdade, a desigualdade da oferta, a desigualdade de condições materiais e de apoio à escolarização e a falta de integralidade na abordagem das políticas sociais. Em relação às desigualdades da oferta, como dissemos no começo, ainda existe uma importante diferença no acesso à educação de qualidade na primeira infância e na educação superior. Na primeira infância, a ausência de estabelecimentos públicos está enraizada no papel das mulheres como principal responsável pelo cuidado, enquanto as famílias de mais renda têm acesso, não é o caso de muitas famílias para as quais a oferta pública é fundamental. É importante mostrar que existe um alto retorno nesse investimento na educação inicial e pode aumentar o retorno dos investimentos posteriores na educação. Por outro lado, a educação superior é um nível que também era só acessado por jovens de contexto mais favorecido. Para aumentar a inclusão na educação superior, é fundamental diminuir as desigualdades na oferta, cujo processo de expansão veio junto com a diversificação institucional. Segundo, implementar políticas de ação afirmativa, como eu dizia no caso positivo do Panamá, com a população afrodescendente. Essas políticas podem romper discriminações históricas que impediam acesso à educação superior. E, em terceiro lugar, reforçar os mecanismos de acreditação de qualidade. Na segunda dimensão, da desigualdade das condições materiais e do apoio da escolarização, se refere a que devemos pensar que como uma criança pode estar preparada para aprender se tem fome, frio ou se vive em uma situação de violência. Como a pandemia evidenciou, nem todas as crianças têm o mesmo apoio em suas casas para sustentar essa trajetória educacional. Talvez porque os pais ou educadores ou cuidadores não têm capacidade, ou porque não dão prioridade, ou não têm a mesma expectativa em relação a até que ponto as crianças podem chegar nos níveis educacionais, a qual é o máximo nível que essas crianças podem alcançar. E, por último, o que eu quero destacar na última parte é a falta de uma abordagem integral das políticas sociais. Então, para finalizar, algumas diretrizes de políticas públicas na educação. Primeiro, a educação não se resolve somente na educação. É preciso uma maior articulação intersetorial com outros setores de políticas públicas, particularmente políticas de proteção social, políticas de saúde, especialmente saúde mental e sexual, políticas de gênero, de cuidado, de infraestrutura, pensando nos desafios da conectividade digital que enfrentamos no contexto da revolução tecnológica, e também
nos desafios de contar com espaços seguros para como a reabertura das escolas, políticas de transporte, pensando nos territórios rurais, e com estratégias econômicas e produtivas para diminuir a defasagem entre o que se ensina na educação e o que os territórios ou os países requerem, entre outras articulações. Segundo, é fundamental fomentar uma oferta educacional que garanta a inclusão, mas que isso não seja em detrimento da qualidade educacional. Isso implica analisar criticamente qual é o mecanismo de sustento que permitem maior acesso e permanência dos estudantes, especialmente na educação no ensino médio, e também pensar o que é preciso reformular para garantir uma maior diversificação em termos de qualidade educacional. Terceiro, a transformação educacional que a região precisa requer mais esforço financeiro, como disse Leonardo Garnier. Então, esse esforço financeiro também tem que vir junto com o fortalecimento institucional. É urgente investir em educação, mas também é preciso investir melhor. É melhorar as capacidades de gestão, de governo, dos diferentes níveis dos sistemas educacionais, para poder traduzir maiores recursos em uma maior eficiência e equidade na educação. E, em quarto e último, é preciso um grande acordo político, social, econômico e financeiro pela educação, que todos nós tentamos mostrar que investir na educação é investir na prosperidade de todas as nossas sociedades. Para terminar, algumas publicações que fizemos aqui na CEPAL, especialmente a Encruzilhada da Educação, e que é principalmente da Unesco e da Unicef, com o apoio da CEPAL. Fiquem atentos, porque vamos publicar uma série de políticas sociais em educação sobre a oportunidade da pandemia para transformar os sistemas educacionais para maior inclusão e igualdade. E quero dizer que o panorama social da CEPAL está centrado nos desafios educacionais também após a pandemia. Então, termino aqui a minha participação. Muito obrigada novamente pela participação aos palestrantes e estou aqui caso haja qualquer pergunta. Perfeito. Muito obrigado, Mariana, pela sua apresentação, por também respeitar tanto o tempo, com uma pequena passagem do tempo. Como a Mariana estava dizendo, no final das 3 apresentações está prevista uma rodada de perguntas. E então voltaremos a convidar os participantes, tanto os que estão acompanhando no Zoom, quanto os que estão acompanhando pelo YouTube, que enviem suas perguntas e também indiquem a qual dos palestrantes a pergunta vai dirigida. Depois dessa panorâmica da Mariana, que nos lembrou não somente dos aspectos de desigualdade que afetam os sistemas educacionais em suas diferentes dimensões, mas também com uma mensagem esperançosa de que a educação é a chave para reverter parte dessas desigualdades. Vamos passar agora para a primeira parte de uma análise mais profunda dos aprendizados, neste caso, as aprendizagens de nível primário. E para isso eu tenho o prazer de apresentar um colega, um membro da Oreal Unesco Santiago, que é Carlos Henriques. Carlos Henriques atualmente é coordenador do Laboratório Latino-Americano de Avaliação da Qualidade da Educação, LIESE, um antigo projeto desta região. Ele é engenheiro pela Universidade de Santiago e mestre em Gestão e Políticas Públicas pela Universidade do Chile. Tem uma longa experiência tanto dentro como fora da Unesco, há mais de 2 décadas. Ele tem ocupado cargos de responsabilidade no campo educacional. Durante sua trajetória, foi gerente-geral do Centro de Medição MIDEUCE, que é um parceiro implementador de vários dos estudos do LIESE, inclusive o último, o ERSE. Carlos vai explicar melhor, certamente. Também foi diretor educacional de escolas públicas em Maipú
para quem não conhece o Chile, é uma das maiores comunas do Chile, e secretário executivo da Agência de Qualidade da Educação do Ministério da Educação do Chile, no período de 2014 a 2019. Carlos, aqui você tem 15 minutos para falar. Quando estiver faltando 1 minuto, eu posso te chamar no privado para te avisar. Carlos, seu microfone está apagado. Agora sim? Agora dá para escutar? Sim, agora sim. Muito obrigada, Alejandro, e a todos os colegas, a todos os palestrantes. Quero agradecer ao IPE e a todos vocês que estão presentes neste fórum. E vou tentar, nestes 15 minutos, contribuir, como o Alejandro dizia, a partir do escritório regional da Unesco, particularmente do laboratório Liesse, que reúne 18 países da região e toda a rede que também está presente no dia de hoje, dos diferentes países. A primeira coisa que eu gostaria de abordar é que essa é uma instância regional de cooperação Sul-Sul, há 24 anos, desde 1994, que busca trazer evidências para uma melhor tomada de decisões. Digo isso porque, como nossa diretora dizia, também chegamos aqui com o esforço de muita gente, ainda nos faltam muitos elementos para transformar o contexto em que estamos e recuperá-lo, mas também as instâncias interpaíses, entre os países, nos permitem trazer mais evidências para a tomada de decisões. Dizendo isso, este é um estudo regional que também nasce de um currículo compartilhado. O que isso quer dizer? Do que deveria acontecer nas salas de aula do conjunto dos países da região. O Leonardo Garnier nos convidou, obviamente, um convite da Unesco que deve acontecer na sala de aula, mas isso também se vê refletido nos currículos que temos em nossa região. Obviamente, há muito espaço para melhorar, mas nos mostram quais são os instrumentos e os apoios que deveriam haver nas salas de aula. Com um olhar, como segundo elemento, um olhar para as idades menores, com que fim, diferente das outras avaliações, para que possamos, a tempo, tomar medidas corretivas. Não é um ranking, mas é uma comparação, um estudo regional, comparativo e explicativo, para que cada país possa ter consciência também do avanço dos outros. E também, não somente em termos do desempenho docente, mas também do que os estudantes aprendem. Então, isso é aplicado muito cedo, entre terceiro e sexto grado. Quais áreas são avaliadas? Escrita, matemática, leitura e ciências no sexto grau, no sexto ano, mas é a única avaliação que faz essa avaliação em escrita. E o foco na Agenda 2030 são questionários que nos ajudam a explicar para tomar decisões melhores e também um olhar mais amplo, como o Leonardo e a Cláudia diziam, como aprendemos a conviver, a nos respeitarmos. É um primeiro sinal também de um estudo em termos de algumas habilidades nesse sentido. Depois de dizer isso, vou buscar trazer em 5 elementos o ERCE, uma foto anterior à pandemia, a comparação com a avaliação anterior, o TERCE, alguns fatores associados e como a Mariana dizia, acho que é muito importante olhar essa apresentação depois do que a CEPAL disse em termos do investimento público e das desigualdades na América Latina e no Caribe, e também a busca da integralidade neste cenário de tanta complexidade, como somos também parte da solução. No que diz respeito aos resultados do ERCE, primeiro, nós não somente oferecemos números, mas também níveis de aprendizado e níveis mínimos de competência em termos da Agenda 2030. Um significado não somente de comparabilidade, mas também de aprendizado da trajetória educacional de cada criança. O que isso quer dizer? É como o José dizia, nossas crianças de nível 1 não conseguem encontrar informação explícita em um parágrafo, em um texto. E precisamos que eles não somente encontrem informação, mas que sejam capazes de inferir, interpretar, relacionar, para poder se desenvolver não amanhã,
Mas hoje, no contexto, em sua família, em seu colégio, na interação com outros estudantes, para que no dia de hoje aprendam a aprender e possam finalmente ter maiores possibilidades. O que isso quer dizer? Que 4 de cada 10 crianças na nossa região está no nível mais básico. E se formos olhar a Agenda 2030, nos pede que no nível 2, que tem a ver com o sexto ano, que 6 em cada 10 seja capaz disso. E por que dizemos isso? Porque a fotografia que temos no final de 2019, antes da pandemia, nos mostra essa complexidade da sala de aula, que se a gente olhar em uma mesma sala de aula, temos um grupo que está cumprindo o que deveria acontecer naquele ano, 15% tem as competências e habilidades que queremos, 22% tem um atraso, precisa de apoio. Se a gente somar o nível 2, são mais 17% que estão entre 3 e 6 meses atrasados, mas isso dentro de uma mesma sala de aula. E 4 de cada 10 crianças estão entre 6 meses e 1 ano atrasados no aprendizado. Digo isso no ponto de vista da complexidade, mas também do apoio em sala de aula para que um currículo, que é único, que requer muitas vezes apoio aos professores e professoras para poder implementar de forma variada. A mesma coisa acontece na matemática. Nós não queremos somente que os estudantes sejam capazes de identificar números até 9.999, por dizer o que acontece no terceiro ano, mas que sejam capazes de interpretar, organizar, poder medir magnitudes com esses números. Novamente, aqui, um exemplo muito concreto dessa progressão de conhecimento e habilidades. Conhecimento como habilitante, não como um fim em si mesmo, mas para desenvolvimento das habilidades nas crianças. Esse nível mínimo de competência, MPL em inglês, tem a ver com o que esperamos que as crianças aprendam, no mínimo, em função da Agenda 2030. E, novamente, em matemática, nos 2 anos, temos, pelo menos, no terceiro ano, quase metade das crianças estão no nível 1 e quase metade das crianças estão no nível 2. E se somamos os propósitos da Agenda 2030, quase 8 de cada 10, temos 8 de cada 10 nos níveis mais baixos de aprendizado. Isso significa que só são capazes, no que diz respeito à matemática ou idioma, à língua, são só capazes de ler números naturais, mas não são capazes de interpretá-los, de localizá-los, de ter habilidades. Portanto, se compararmos esses resultados anteriores à pandemia, nos encontramos com este cenário. Na média, a região está estagnada, mas temos que ver o que acontece em cada um dos países. Aqui está a foto, com exceção, o que não tem comparação é Cuba e El Salvador, porque participaram do ERC 2019, mas não participaram do TERC em 2013. E temos um cenário de países que têm resultados iguais, países que diminuem o resultado em relação a 2013 e países que tiveram um comportamento que em algumas avaliações sobem e descem, e melhora consistente de Peru, Brasil e República Dominicana. Dizendo isso, estamos muito longe das metas da Agenda 2030. E isso nós destacamos principalmente porque estamos em 2022, vamos ter uma avaliação ERC em 2025 para talvez duplicar os esforços e que o que fazemos seja em base a evidências e, obviamente, estamos em uma situação preocupante. Terceiro elemento, alguns fatores associados de forma importante. Eu gostaria de destacar o estudo que falava da educação como uma encruzilhada, dirigido por Alejandro Vera, junto com a CEPAL e também com a Unicef. São evidências de que 15 países reduziram os investimentos em educação no período desde 2015.
Quero dizer isso porque é um elemento importantíssimo na conversa, mas em relação ao que tem a ver com o aprendizado, tem alguns elementos que gostaríamos de destacar. no causales, sino Primeiro, olhando os fatores associados não causais, mas associados a maiores resultados, fica evidente e se reforça na literatura que a assistência à educação educacional precoce está associada a maiores aprendizagens. Então, isso reforça o poder nos grupos que ainda não tenham cobertura para poder realizar esse tipo de ação. E segundo, a repetência não está associada a maiores aprendizagens. Então, por isso a importância de rever essa medida, porque por si só não gera maior bem-estar e aprendizagem nos nossos estudantes. O próximo elemento é o absenteísmo escolar. Estamos falando de pelo menos 10% de dias de aulas que se associam a aprendizagens menores. A propósito da pandemia, a presencialidade é ainda mais reforçada em termos de aprendizagem dessa mirada como desse olhar, como fazer com que crianças vão à escola, isso é algo crucial. E o que tem a ver, por outro lado, com as expectativas dos pais é outro elemento que queremos destacar a propósito da importância de maiores aprendizagens. Com relação ao que encontramos em 2019 sobre as práticas docentes, perguntando aos estudantes, a organização do ensino mede a frequência que os professores, os docentes, realizam certas práticas de organização do ensino perceptível pelos estudantes, e isso está associado a maiores aprendizagens. Os estudantes, quando eles veem que os seus professores organizam de melhor forma as suas aulas, quando há ações que demonstram se focam neles, isso está associado a maior aprendizagem. Isso é uma inovação nos questionários realizados nessa ocasião. E, com relação a outro tipo de análise, ou os nossos sistemas educacionais, e aqui eu reforço os fatores associados à aprendizagem, quando nós revisamos isso no âmbito nacional, nós vemos que há diferença de aprendizagem nos estudantes com menores vantagens econômicas e que pelo menos possam ou podem ah, chegar a uma decisão padrão. Se você projetar isso, isso poderia significar mais de um ano de escolaridade, por isso nós estamos falando das complexidades da desigualdade e das importantes políticas públicas que podem compensar isso. Se vemos a área urbana e a rural, todos sabem que isso pode significar outro desvio padrão no que tem a ver com a aprendizagem dos estudantes. E, por último, nessa análise, se nós virmos por estudantes, por quintis e também por estudantes migrantes, nessa lógica, isso também está associado a resultados mais baixos. A nossa análise do S 2019 foi anterior à pandemia, mas se vocês fizerem um levantamento entre os resultados de aprendizagem e o total de dias sem aula, os países com menores resultados são os países que mantiveram por mais dias, mantiveram as escolas fechadas. Por isso, há uma necessidade e urgência de combater esse tipo de situações. Esse gráfico nos mostra essa realidade, onde há uma advertência para uma agenda de recuperação somada de transformação. Isso tem a ver com a limitação dos dias de fechamento no nosso país. E, em última análise, esperamos publicar nas próximas semanas um estudo qualitativo entre o que aconteceu entre 2013 e 2019 em países com menores desempenhos, Peru, Brasil, República Dominicana, e entrevistas que nós acabamos de fazer. Vimos que há um contexto nacional que promove uma estabilidade política e dá uma impressão de certo crescimento econômico e políticas e programas, por outro lado, que se centram numa
agenda direcionada não só à cobertura, mas também em mobilizar cobertura para a qualidade da educação e também uma maior destinação de recursos e investimentos em acesso e retenção, que é um detalhe, em algumas ações que esses países desenvolveram. E, por outro lado, como mobilizar finalmente a qualidade, principalmente mobilizado pelos docentes como a grande alavanca mobilizadora do maior bem-estar dos nossos estudantes. E, por último, nessa análise, em busca da integralidade, essa foi uma decisão com os 18 países participantes do laboratório de ir além das matérias fundamentais, de como contribuir para a Agenda 2030 que nos desafia nessa integralidade maior. E, nessa perspectiva, o que nós detectamos é que está associada à estabilidade socioemocional e as meninas têm um melhor resultado com relação aos meninos, que os docentes, quando dirigem as ações, impactam nos resultados, e por isso a importância da equipe de professores para o desenvolvimento direcional e explícito dessas habilidades. E por último, no que tem a ver com habilidades socioemocionais, há elementos que são cumpridos, como seguir normas, e quando há empatia, diversidade, chegar também a estudantes de outros países, e temos elementos pendentes como que os estudantes não são capazes de pedir apoio quando eles precisam. Nós estamos dando a confiança na sala de aula. Ficar triste em menor medida quando um colega não tem com quem brincar, não estamos sendo empáticos. Os espaços de recreação também deveriam ser um direito nas nossas salas de aula. Ou, por outro lado, espaços de discriminação, por exemplo, com as pessoas com deficiência, que não há essa valorização do que nós ensinamos aos nossos estudantes, meninos e meninas, uma avaliação disso. E as contribuições finais, e estou terminando em um minuto. Essa é uma tendência na região. Nós temos bons casos, nós temos que olhar mais em conjunto do que acontece no nosso país, e é importante uma agenda de habilidades fundamentais para os estudantes não ficarem para trás. Onde estão os estudantes para que o esforço que nós façamos possa impactar neles, na profissionalização, o apoio, o suporte e também as evidências para uma implementação muito mais próxima. Os desafios educacionais exigem apoiar os docentes, conhecer ou saber qual o estágio de aprendizagem dos alunos e colaboração para que os sistemas educacionais possam apoiar os centros escolares, as suas necessidades e o que precisam, e também o que tem a ver com a agenda de recuperação e transformação, onde é vital repensar o modelo educacional como um todo para uma agenda regional educacional, onde nós achamos que não só a avaliação e somatória e também as diversas agendas de recuperação devem ser colocadas em prática. Há documentos por país e por região, e também para que essa informação seja lida em código pedagógico para a ação de melhoria nos sistemas escolares, e a propósito disso, o que tem a ver com os níveis de aprendizado, na centralidade dos professores e os diferentes instrumentos que devem estar alinhados para estar a serviço, insisto, dos principais, que são os professores e diretores escolares, na construção de capacidades e talentos dos nossos estudantes. Toda essa informação e o link do nosso escritório, do conjunto de países de laboratório da Unesco, aqui está aí, abaixo esse endereço, .rg, e vamos avançar na recuperação e avanço educacional. Muito obrigado a todos, obrigado, Alejandro. Muito obrigado, Carlos, pela sua apresentação super completa. Eu acho que toda a audiência desse fórum deve estar muito grata por você ter entrado nesses detalhes, que muitas vezes as coisas que informamos nos relatórios e apresentações deixam de lado essa riqueza das informações quando nós trabalhamos por país, por diversas dimensões, e o que você nos trouxe com essa apresentação
além do link, Carlos, que o Carlos ofereceu no seu último slide, lá está toda a informação, e também lembrar aos e às participantes que as apresentações já estão na página oficial do fórum, tanto as apresentações em espanhol quanto em inglês e português, para que vocês possam acessar as informações. A mesma coisa para quem não está acompanhando as apresentações no próprio idioma mostrado, também podem acompanhá-las através das traduções que já estão disponíveis. Vamos para a terceira palestra deste final de painel e insistimos no convite para que enviem perguntas pelo chat do Zoom ou do YouTube, e no caso da terceira palestra, ela vai se focar nas aprendizagens de nível secundário, e para isso nós vamos focar no estudo PISA, PISA, eu quero só mencionar, antes de entrar nisso, que tanto o estudo ERSE do Laboratório Latino-Americano como o PISA, da USD, são duas fontes de informação utilizada no âmbito do monitoramento oficial do ADS-4 em nível global e regional para monitorar justamente a dimensão de aprendizagens na agenda educacional 2030, e por isso a importância de contar com os atores diretos responsáveis por esses ou essas duas avaliações, uma regional e outra global. Então, convidamos o nosso colega da OCDE, Chi-Sun Tse, espero ter mencionado bem o seu nome, que vai fazer uma apresentação sobre o nível secundário conforme os testes de PISA. X1 é atualmente mestrando em avaliação educacional da Universidade de Oxford, foi bolsista no Instituto de Estudos Políticos de Paris, onde fez um mestrado de desenvolvimento internacional, realizou cursos no Mercosul, ou sobre o Mercosul na Universidade de Buenos Aires, por isso ele conhece bem a região, e trabalha atualmente na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico como analista do projeto PISA para centros educacionais, conhecido como PISA for Schools. Ali ele presta assistência técnica aos países que procuram implementar o projeto e ajuda os responsáveis na formulação de políticas e os líderes escolares a compreender os seus resultados, fornecendo exemplos internacionais e algo muito importante, transformar os dados em ações. Sun, ou Xisum, você vai ter, como os demais painelistas, 15 minutos. Os tradutores estão pedindo para tentar ir um pouco mais devagar, porque, claro, há muitas informações para mostrar, mas às vezes isso acaba prejudicando, a velocidade prejudica a tradução. Então, vamos lá, Xisum, vamos tentar fazer assim. Muito bom dia. Muito obrigado, primeiro, pelo convite da Unesco, por essa oportunidade tão valiosa de compartilhar com vocês sobre a educação e desafios e avanços da educação na região. Eu espero que vocês estejam vendo bem a minha apresentação. Estamos vendo muito bem, embora não esteja em modo de apresentação. Se você conseguir colocá-la maior. Agora sim. Vamos lá, então. Muito obrigado pela oportunidade de compartilhar com vocês. Hoje eu gostaria de usar os dados de PISA para falar dos desafios e avanços da aprendizagem na região, no nível secundário, como o PISA média, a competência de crianças até 10 anos. A minha apresentação consiste em 5 pontos. Primeiro, eu vou fazer uma apresentação mais completa do que vou falar, depois uma apresentação breve do PISA, e depois os resultados do PISA na região e alguns fatores de idade, aprendizagem, e falar sobre como os docentes podem utilizar o PISA em suas salas de aula.
Mais especificamente, tenho 3 objetivos hoje. Primeiro é mostrar a evolução do rendimento dos países da região que participaram do programa PISA entre 2000 e 2018. E depois eu vou destacar alguns fatores sobre a equidade na região e alguns fatores muito concretos ou de como os docentes podem usar o PISA no âmbito educacional. Talvez vocês. Bom, eu acho que vocês conhecem muito bem o PISA, então eu não vou entrar em detalhes da apresentação. Eu quero que vocês prestem atenção em 3 pontos do PISA. Primeiro, ele mede as competências das crianças de 15 anos em leitura, matemática e ciência e de como eles podem utilizar esse conhecimento na vida cotidiana. Então, o PISA não mede o conhecimento de um público em particular de um país, mas é uma competência global entre 3 competências: matemática, ciência e leitura. Ele também mede o contexto dos estudantes das escolas, a relação entre professores e estudantes, o bem-estar dos estudantes, as estratégias de aprendizagem, experiências. Então, o PISA nos traz mais informações para que tenhamos uma análise mais rica. Finalmente, o PISA é um projeto global presente em mais de 80 países, e isso nos traz uma comparação não só regional, como global. Aqui eu vou falar em mais detalhes sobre os resultados do PISA nos últimos 20 anos. Essa é uma tabela que mostra a participação de cada país em cada local e região. O PISA começou em 2000, onde participaram 5 países: Argentina, Brasil, Chile, México e Peru. E em 2015 e 2018, vocês podem ver que já temos mais de 15 países participando no PISA. Então, o PISA traz um panorama muito global e de evolução de 2000 até 2018. Essa é uma tabela média para cada país e ciclo. Nós vamos ver em cada país o ciclo, mas ciclo não vou entrar em detalhes, mas vou destacar alguns pontos. Primeiro, eu gostaria que vocês prestassem atenção a esses 4 países: Brasil, Chile, Colômbia e Peru. E por que esses 4 países? Porque se fizermos a comparação entre 2000 e 2018, 2006 para a Colômbia, que é o primeiro ano de participação desse país, vocês podem ver uma melhoria significativa entre 2000 e 2018. Então, é uma excelente notícia para esses países que conseguiram uma melhoria durante os últimos 18 anos em leitura. No entanto, se olharmos a comparação entre 2009 e 2018, parece que o progresso estagnou, como já foi falado por outros analistas antes. Então, a minha pergunta não é por que o progresso deixou de ocorrer. De fato, observamos o mesmo fenômeno em matemática e também em ciências. E, de fato, o PISA oferece muito mais informações que nós podemos ver que é mais rica do que somente a média. Uma forma de ver isso é pela distribuição dos níveis de competência, que, em geral, que um estudante com nível 2, que tem a competência para participar na sociedade e na economia. No entanto, os estudantes que estão no nível 1, que são essas faixas vermelhas, esses estudantes estão em risco de falta de competência para participar plenamente na economia ou na sociedade. Como vocês podem ver, na região, para o áudio. Acho que perdemos o áudio. Parece que temos uma questão de conectividade, não? Sim, estou vendo aqui que o Tissun está com algum problema. Vamos esperar um minuto para ver se ele pode voltar a se conectar.
Muy bien. Yo diría que esperemos unos segundos más. Eu diria que podemos esperar mais alguns minutos e tomamos uma decisão. Bien, mientras tanto, si les parece... Bom, enquanto isso, o que podemos fazer enquanto isso? Nós tínhamos previstas algumas perguntas para o final desta apresentação, então, enquanto vemos se Tissum pode voltar a se conectar, podemos antecipar algumas das perguntas. E nesse caso, vamos começar com nossa colega Mariana Wepe, que fez a primeira apresentação. E sobre isso, nós recebemos uma consulta que não veio pelo Zoom, veio pelo canal do YouTube, para ver que temos tanta participação lá como aqui. A pergunta é de Elsa Cardoso, que não nos disse de que país é, mas acho que a pergunta tem um caráter regional, que é como romper essa lacuna de desigualdade que a Mariana mencionava, desigualdades educacionais, sociais, especialmente no campo profissional, que é o ponto de interesse da Elsa, a partir das políticas educacionais. Mariana, se você quiser se aprofundar um pouco nessa questão, por favor. Muito brevemente, eu vou falar dessa pergunta. Leonardo Garnier também mencionou a importância das competências, da diferença entre o que os estudantes aprendem na educação e o que o mercado profissional e o desenvolvimento produtivo dos países precisa. Então, essa é uma primeira resposta, é melhorar a articulação entre o setor educacional e o mundo privado, as empresas, as indústrias, mas também no Ministério da Economia e nos ministérios que tratam do fomento produtivo. Também, em linha com a revolução digital, vamos ter que estar todos nos formando continuamente. Então, é preciso fortalecer as alternativas de formação continuada ao longo do ciclo de vida. Já não estamos vivendo como na época fordista, em que começávamos a trabalhar e fazíamos a mesma coisa. Mas agora há diferentes períodos de emprego, desemprego, mudamos de setor. Então, a educação tem que continuar nos ajudando a ir fazendo um update de nossas competências, um reskill ou um upskill. Eu não sei como dizer isso em espanhol, mas se alguém souber dizer isso em espanhol, pode pôr no chat. Eu acho que se há uma mensagem que eu gostaria de deixar depois da minha apresentação é fortalecer a articulação entre o setor educacional e os outros setores das políticas sociais, cuidado, transporte, proteção social, muito importante, e o mercado de trabalho nesse caso. Muito obrigada. Não, obrigado a você. Bom, vamos continuar então com outra pergunta, neste caso para o Carlos Henriques. Essa pergunta veio aqui do Zoom, e é de Jonathan Almada, que nos acompanha do Brasil. O que o Jonathan está perguntando tem a ver com outra dimensão de muito interesse para nós, que é o uso da informação e dos resultados das avaliações. Nesse sentido, ele quer perguntar como valorizamos aqui na Unesco o uso que é feito dessa informação, obviamente, para a elaboração de políticas educacionais nos nossos países, e o que falta para que possamos avançar e para ter um maior aproveitamento. Muito obrigado pela pergunta. Eu acho que a informação, primeiro, devemos dizer que é um meio, não é um fim em si mesma. Ela tem que estar a serviço do aprendizado. Meu primeiro parêntese é que tem que ser uma avaliação para a melhoria, para saber como estão as políticas educacionais, não para encontrar culpados, não para sancionar ou tergiversar o uso desse instrumento. Isso dito, nem toda avaliação e informação serve para tudo.
Tem avaliações como o ERSI, PISA e outros, como as avaliações nacionais, inclusive, tem um elemento de importância para a melhoria das políticas educacionais. Mas quando começamos a nos aproximar ao nível da escola, é necessário outro tipo de informação e uma avaliação diagnóstica por criança, para entender onde está no início e no final de cada ano, para que o professor possa trabalhar a tempo e tomar medidas corretivas no processo de ensino e nas metodologias, no planejamento de aulas, para levar a melhores aprendizados. E nesse espaço, tudo que puder ser feito para diminuir as qualificações também tem um papel somativo e aumentar o papel formativo. A importância é sempre ter informação ajuda a tomar melhores decisões. De acordo, se é preciso maior diversidade de instrumentos e é preciso ter o professor ou a professora como principal motor dessas decisões e que as informações façam sentido para esse professor, essa professora, como promotor dessa melhoria e ser capazes de compatibilizar o somativo, o diagnóstico e o formativo. Esse é um papel da política pública, dos ministérios da educação, mas também um papel intermediário. Também temos aqui sub-regiões e províncias, estados que podem tomar decisões para apoiar isso e também trazer as qualificações para a formação e a gestão e as equipes de professores. No laboratório, nós insistimos em promover a diversificação dos instrumentos para uma melhor tomada de decisões. Muito obrigado, Carlos, pela sua contribuição, muito valiosa. Aqui estão me dizendo que o nosso colega Chin Sun voltou a se conectar, então vamos ter a oportunidade de ouvir o resto de sua apresentação. Aí está, Chin Sun, muito bem. Se puder compartilhar novamente a apresentação. E voltamos do ponto em que você parou. Muito obrigado. Desculpem pelo problema técnico. Parece que não temos a melhor tecnologia no momento. Então, a última coisa que eu disse é que mais de 50% das crianças em muitos países não têm essa capacidade, essas competências para participar na sociedade. Então, o que podemos fazer para ajudar a melhorar e a obter pelo menos o nível 2, para participar plenamente na sociedade? Então, com o PISA, podemos ver o desempenho dos países de outra forma também. Outra forma é a distribuição de desempenho em diferentes percentis. Aqui temos um exemplo com 2 países, Brasil e Colômbia. E por que Brasil e Colômbia? Porque são 2 países muito diferentes, mas uma coisa interessante é que no PISA 2018, esses 2 países tiveram praticamente o mesmo desempenho médio, mas se olhamos mais em detalhes, a distribuição, o desempenho, os 10% melhores e os 10% piores nos 2 países, observa-se um fenômeno muito diferente. E no Brasil, os pontos amarelo e azul, a diferença estão numa diferença muito maior, uma distância muito maior do que na Colômbia. Então, como formulador de política, eu gostaria de fazer a pergunta de por que isso acontece? Que tipo de situação, de distribuição que queremos para o nosso país, levando em conta contextos tão diferentes? E também se observa uma lacuna entre meninos e meninas em leitura. As meninas costumam ter melhor desempenho em leitura do que os meninos, mas em matemática e ciências, observamos que os meninos têm melhor rendimento do que as meninas. Então, a pergunta é, o que temos que fazer para dar a mesma oportunidade a meninos e a meninas nessas 3 competências?
Então, rapidamente, quero poder passar alguns pontos sobre equidade. O primeiro ponto é sobre a cobertura. E aqui vemos a cobertura de meninos e meninas de 15 anos na prova PISA. Uma coisa importante é que a PISA não inclui meninos e meninas ou jovens que estão fora do sistema educacional. Então, simulamos a porcentagem em 2000, se olhamos a porcentagem em 2009 e 2018, em todos os países há mais estudantes que estão incluídos no sistema educacional, o que é uma ótima notícia, que fizemos muito para alcançar isso. No entanto, muitos países, quase 30 até 40 estudantes de 15 anos, jovens de 15 anos não estão no sistema educacional. Alguns estão trabalhando, outros não estão fazendo nenhuma coisa nem outra. E o que podemos fazer para dar oportunidade de educação a esses jovens? Outro fator muito importante é o fator socioeconômico. Nos pontos verdes mostram o desempenho dos jovens mais ricos do país e os pontos azuis mostram o desempenho dos jovens mais pobres. Então, é uma brecha grande, inclusive, e o impacto socioeconômico isso mostra que o impacto socioeconômico é muito grande no desempenho dos jovens de 15 anos. Outra forma de olhar é comparando o desempenho dos estudantes de escolas particulares e escolas públicas. Podemos ver em azul mais claro que jovens de escolas privadas, particulares, têm melhor rendimento do que jovens de escolas públicas. Acho que isso não é uma surpresa, mas se levarmos em conta que o fator socioeconômico dos estudantes, eliminando as vantagens das famílias ricas, em muitos países como Uruguai e México, os estudantes das escolas públicas têm melhor rendimento do que estudantes de escolas particulares. Então, a pergunta é, objetivamente, estudantes de escolas particulares têm melhor rendimento por causa dos valores agregados das escolas particulares ou devido aos bons recursos das famílias de estudantes que estudam em escolas particulares? Ultimamente também se observa uma brecha também entre estudantes filhos de imigrantes e não filhos de imigrantes. E devido à imigração massiva nos últimos anos na região, os governos ainda têm muito a fazer para dar a mesma oportunidade a estudantes com história de imigração. Uma coisa importante para saber sobre esses dados, PISA não inclui os estudantes que não estão no sistema educacional formal. Então, talvez isso não capte o retrato dos estudantes imigrantes, que talvez não estejam na escola. Talvez seria uma situação bem diferente. E, por último, acho que o Carlos mencionou isso, como podemos trazer esse conhecimento aos professores e professoras, que é muito importante para os formadores de política, e como podemos trazer esse conhecimento para que docentes tenham esse conhecimento para agir na sala de aula. Aqui um exemplo rápido sobre uma estratégia para aprender matemática. Utilizando os dados do PISA, isso mostra que se um estudante utiliza a estratégia de memorização, tem menos probabilidade de solucionar problemas difíceis. Então, se você é professor de matemática, a melhor estratégia seria ensinar os estudantes a pensar como um matemático e solucionar problemas entendendo os conceitos e não somente memorizando as fórmulas. Então, para ajudar os professores e professoras a ter esse conhecimento,
temos um projeto que se chama PISA para Centros Educacionais, que mede também a mesma informação que pode chegar até as escolas, até a gestão da escola, para que tenham informação sobre as competências de seus estudantes. E esse projeto não somente mede as competências, como é um projeto que acompanha os docentes com base no PISA e os ajuda a agir sobre os dados para planificar melhoras no nível da escola. Então, na América Latina, estamos trabalhando há mais de 5 anos com escolas brasileiras, mais de 800 escolas participaram do PISA para centros educacionais. Então, também organizamos uma conferência muito grande que está disponível online, e as escolas do setor privado e também escolas públicas vão compartilhar como usaram os dados do PISA para centros educacionais de forma prática para as salas de aula. Então, quem estiver interessado, estão mais do que bem-vindos para nos acompanhar nesse evento. Para concluir, PISA 2018 mostrou avanços, mas esses avanços parecem que aconteceram entre 2009 e 2012. A equidade continua sendo um desafio grande para a região. Estudantes de origem imigrante ou de origem socioeconômica desfavorecida tiveram dificuldade de ter o mesmo desempenho. E também docentes podem utilizar os dados de PISA através do PISA para centros educacionais para tomar decisões fundamentadas na sala de aula. Muito obrigada pela paciência e me desculpe novamente pela dificuldade técnica. Muito obrigado, Tissum, pela sua apresentação e também por ter conseguido voltar a se conectar. Muito obrigado aos 3 palestrantes. Foram apresentações muito ricas, nos casos das 2 apresentações ligadas a aprendizado, tanto a do ERSE como do PISA. Vocês confirmam esse diagnóstico inicial em que nos encontramos. Estamos, de certa forma, em uma estagnação de aprendizagem, como dizia Tissum, desde 2012, 2015 na nossa região, e essa estagnação não está em um nível esperado, mas muito longe dos níveis mínimos de competência que, como região, como comunidade de atores da educação, nos propusemos alcançar nos próximos anos dentro da Agenda 2030. E as apresentações também se aprofundaram em um conjunto de desigualdades, não somente dentro dos diferentes países, mas também dentro dos próprios países e suas diferentes populações, desigualdades que fazem sentido com o que Mariana nos apresentou no nível social, que afetam não somente os aprendizados, mas também outros fatores da educação. Também quero recordar uma frase que a Mariana disse no final, 2 frases, na verdade, da apresentação da Mariana. Uma é que a educação é uma alavanca para reduzir essa desigualdade social, mas que, ao mesmo tempo, a educação não se resolve somente da educação, a partir da educação, e precisamos de um olhar mais integral. Obrigado, Tissum, obrigado, Mariana, e obrigado, Carlos, e a todo o público que está nos acompanhando por ter continuado aí e participando muito no chat do Zoom e no YouTube. Vamos encerrar este painel, continuamos com o painel 2, que estava previsto para 1h30, vamos começar mais ou menos no horário, vamos fazer uma pausa um pouco mais curta, porque estamos um pouco atrasados, então vamos descansar 10 minutos e em torno das 13h30, 13h35, começamos o próximo painel. Então convidamos todos vocês a nos acompanhar nesse novo painel. Muito obrigado e até daqui a alguns minutos.